Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade nesta noite para que todos nós possamos glorificar, engrandecer e exaltar o nome de Deus. Estou muito alegre, porque tenho certeza que os amados irmãos estão perseverando na palavra, no partir do pão, na comunhão e na oração. Isso é muito importante, porque estamos vivendo dias difíceis, mas o nome do Senhor deve ser glorificado e engrandecido devido ao nosso conhecimento acerca de Deus. Amém? Então vamos às Escrituras em nome de Jesus. Deus preparou para a nossa vida nesta noite livro do Apocalipse, as revelações futuras. Eu gostaria muito de trazer aos amados irmãos eleitos em Cristo, capítulo 2, e o verso vai ser o verso 10, parte B do verso 10, amém? Apocalipse 2, verso 10, parte B. Creio que todos já encontraram, já abriram suas Bíblias. É um livro de pouca dificuldade, eu creio que os irmãos já estejam com a Bíblia aberta, amém? Vamos às Escrituras em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor na parte B: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Repita comigo em nome de Jesus na sua casa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O Espírito Santo de Deus tem nos trazido, irmãos, um conhecimento muito generoso de que nós precisamos produzir uma intensa fidelidade, independente de todos os fatos ou razões que nós olhamos para a nossa vida e, contudo, excluir a justiça própria. Nós estamos vendo que nos últimos dias nós estamos passando situações que, até um momento inicial, ela é uma pandemia, mas depois ela começa a trazer outros desgastes simultâneos à sociedade. E nós estamos vendo que existe como um todo uma conturbação, uma situação em que as coisas estão andando fora da sua ordem natural, mas que ainda temos outros problemas paralelos causados por essa própria situação dessa pandemia. E o que Deus nos mostra nessa palavra é que, diante dessa situação, em que inicialmente é apenas uma pestilência, outras adversidades e outras coisas obscuras começam a aparecer na sociedade do homem e, consequentemente, na família. Então, nós começamos a ter determinados assuntos como assuntos um pouco mais delicados, assuntos um pouco mais profundos, em que temos que ter uma devida consciência, um devido comportamento compatível com as necessidades do nosso dia a dia. Então nós vemos aqui que nós temos um assunto que é passado na igreja de Esmirna. E nós vemos então que traz uma exegese, ou seja, é uma obra muito oportuna para a nossa reflexão nos dias de hoje. E por que eu digo isso? Porque existe a possibilidade de nós estarmos sob uma tensão, de uma grande pressão, e porque toda pressão que nós temos da parte da própria natureza, da própria situação da nossa sobrevivência espiritual, nós às vezes procuramos sair dessa pressão. E o que Deus nos mostra na sua palavra é que todos nós realmente temos um escape diante de Deus para sair da pressão, mas de uma forma bíblica. E é isso que eu gostaria de trazer nesta noite, a forma de que nós precisamos compreender que essa palavra é uma palavra que está escriturada, e o livro do Apocalipse, como eu já falei em ocasião passada, ele traz uma característica que ele vem desenrolar os próprios sentimentos e as palavras da boca a boca de Jesus. É isso que nos dá a orientação no capítulo 1, quando João fala acerca dessa particularidade, dessa singularidade que tem o livro do Apocalipse. E eu creio que Deus tem nos dado graça para nós compreendermos que, independente de nós termos a questão da salvação arrolada em nossa vida, nós temos também a questão da nova aliança em Jesus Cristo. Então eu gostaria muito hoje que nós pudéssemos trazer o nosso entendimento das questões e razões principais de porquê que há necessidade dessa vida em que o Senhor nos diz, desse aviso em que Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida, da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos desenrolar esse assunto ao longo da nossa pregação, porque eu vejo que há uma necessidade de dia a dia nós estarmos crescendo na graça de Deus. E algumas palavras parecem assim, que elas têm um entendimento muito profundo, imediato,
E quando, no entanto, nós precisamos progredir na palavra, precisamos progredir na oração, mas sem o afastamento das doutrinas bíblicas em que somos ensinados. Por quê? Porque nós vemos que em muitas ocasiões, irmãos, o Evangelho, ele prospera, mas não prospera de forma verdadeira na nossa vida. Porque quando Jesus está falando aqui, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, é que ele está entendendo que existe um clima propenso em que esses irmãos da igreja possam sair da fidelidade, da fidelidade. Então ele está dizendo, ser fiel até a morte. E isso é algo muito interessante para a nossa vida, porque nós olhamos e vemos que o Senhor tem nos dado graça para que nós possamos ter uma vida que seja uma vida dia a dia pautada na vontade de Deus. Porque em muitas ocasiões nós temos uma vida, dizemos que somos cristãos e estamos comendo, nos nutrindo de outras iguarias que não pertencem ao mundo de Deus. Então, por exemplo, na ocasião em que o Donald Trump foi descoberto, ele lançou um livro chamado Um Milionário dos Nossos Dias. E também tem outro livro dele que alcançou vendas gigantes, chamadas A Arte do Negócio. Nós temos um evangelho verdadeiro. Então, o procedimento das nossas vidas está concernente o quê? Ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Jesus está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, porque existem muitos sentimentos que estão próximos a uma razão em que nós diríamos assim, mas o sentimento do amor, ele seria superior à fidelidade? Não, são duas coisas completamente diferentes. Quando você tem o amor, você tem uma intensidade, você tem uma força, você tem um entendimento, você tem um momento em que você oscila com mais amor e com menos amor. A fidelidade é diferente. Em muitas situações da nossa vida, quando a situação da fidelidade falta, praticamente rompem-se todos os acordos entre as partes. Então, esse aviso do Senhor Jesus, ele é um aviso muito pertinente, muito glorioso, porque nós olhamos para a nossa vida espiritual e vemos a necessidade de termos uma vida que seja compatível com a vontade de Deus, não com a tua vontade nem com a minha vontade. Por quê? Porque você precisa de Deus e eu tão quanto precisamos que esse Deus seja algo verdadeiro na minha vida. Então eu buscar um estribo que seja um estribo para a minha vida, eu chegar aqui para os irmãos e trazer uma palavra fria, vazia, desordenada, como se eu não tivesse responsabilidade diante de Deus e também diante dos irmãos, no que é concernente, que nós precisamos não tão somente ver os irmãos salvos em Cristo Jesus, mas como também dar a devida manutenção de que essa fé que está na sua vida desenvolvida por Cristo precisa de alguém para orientar para os próximos passos. E a igreja de Esmirna, ela denuncia um quadro completamente diferente de tudo aquilo que nós temos visto em que é composto nas demais igrejas. Então nós vemos aqui, por exemplo, falei do livro do Donald Trump, existem cristãos, por exemplo, que vão buscar um livro como esse, Um Milionário das Nossas Vidas e dos Nossos Dias e a Arte do Negócio. Por quê? Porque o Donald Trump se elegeu, ele chegou ao cargo de presidente das maiores nações do mundo, não me interessa porque eu quero seguir o exemplo do Donald Trump. Então esse seria o exemplo do evangelho falso. E nós temos que coibir o evangelho falso, trazendo os devidos objetivos da parte de Deus dentro da palavra. Ele está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por quê? Porque ele entende que mesmo que as pessoas estejam dentro de uma igreja, como a igreja de Esmirna, o quadro da igreja de Esmirna é completamente contraditório a um quadro normal que você tem uma expectativa dentro de uma igreja. O que nós estamos passando hoje é uma situação semelhante. Quando Deus, na verdade, diz ser fiel até a morte, Ele está dizendo que nós precisamos desenvolver um compromisso de seriedade e de fidelidade com Deus através do conhecimento da palavra. Ele não está dizendo para você que você tem que ser perfeito diante de Deus. Não, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para você, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele está dizendo assim, desenvolve um entendimento que você precisa do meu conhecimento. Por quê? Porque eu sou uma pessoa infinita, poderosa, soberana, e você não vai me conhecer simplesmente com as tuas razões pessoais ou na tua justiça própria. Porque na tua justiça própria você nunca vai me conhecer. Você vai me conhecer pela palavra e pela soberania da Escritura Sagrada. Então é muito importante nós assim nos ausentarmos dos nossos sentimentos humanos, porque em alguma ocasião, meu irmão, fica muito fácil você querer procurar 8 passos para o meu sucesso.
aí alguém achar que você vai ter, 8 passos para a sua vitória. E os homens procuram exemplos em cima dos outros homens. E isso é uma obra que agride, na verdade, os preceitos de Deus. A Bíblia diz o quê? Maldito do homem que confia no homem. Então, quando Deus deixou a soberana palavra, ela deve gerar em você e dentro de todos nós um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Que no primeiro momento, quando nós olhamos a pessoa de Jesus Cristo, nós não alcançamos as devidas portas abertas para um entendimento progressivo da sua divindade, da sua realidade, do seu poder, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. Então, o que é preciso para que reúna dentro de nós essa confiança, essa força, a fé? É preciso você ter um conhecimento. Ele está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por quê? Você precisa do meu conhecimento. Você precisa saber quem eu sou. Você não sabe quem eu sou, você precisa saber. E a hora que você souber, você vai mudar o teu comportamento. E, naturalmente, as razões que trazem a uma fidelidade vão fazer parte grandiosa da tua vida. Porque, às vezes, a pessoa movimenta uma vida espiritual isenta ou ausente da vida de fidelidade, irmãos. Eu estou fazendo isso não, irmãos. Sabe de uma coisa? Nós temos aqui um livro soberano. E ele está dizendo, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele está dizendo o seguinte, em várias etapas, essa igreja é uma igreja que está dentro de um contexto de tribulação. Essa igreja é uma igreja que está dentro do contexto da pobreza espiritual. Ela está dentro das blasfêmias e sofrimentos muito profundos. Aí alguém vai dizer assim, mas por que Deus não deu uma palavra de alegria e de esperança? Não, ele disse isso apenas, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, a igreja de Esmirna, ela traz muitas lutas e muitas situações que são, digamos assim, de difícil você, no processo imediato, digerir isso, mas dentro da igreja nós estamos com tribulação, nós estamos com blasfêmias, nós estamos com sofrimento, nós estamos com angústias, e no final, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ele está querendo trazer para a nossa vida um entendimento de que em Jesus Cristo, irmãos, existe a realidade de uma obra em que você precisa discernir, você precisa digerir o que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele está dizendo que dentro de um contexto daquilo que ele irá nos dar, ainda que nós tenhamos a devida tribulação em níveis elevados, ainda que tenhamos as angústias, os sofrimentos, até mesmo as blasfêmias entre nós diante da obra de Deus, nós temos uma questão a olhar para Deus e assim digerir em nosso coração, o que eu vou te dar você não pode comprar. O que eu vou te dar, você não pode adquirir em hipótese alguma dentro da tua capacidade humana. O que eu tenho para você, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma tribulação pode produzir. Então, nós olhamos para Jesus Cristo e alcançamos, então, que quando ele diz ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ele está querendo dizer para você o seguinte, você pensa no mundo segundo as suas conveniências terrenas temporais. No mundo de vocês têm coronavírus, vocês têm a vespa mortal, a vespa assassina, vocês têm inúmeras outras doenças e pestilências. Vocês são mortais e temporais. Aqui em cima, não. Nós somos completamente diferentes. Então, o mundo que Deus quer nos trazer a entendimento, ele está dizendo, o mundo aqui é uma coisa tão gloriosa, uma coisa tão soberana, tão sublime, que vocês não alcançam, na verdade, num primeiro momento, pensar como nós pensamos. A Bíblia diz bem claro, lá na palavra do Senhor, diz que assim como os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim são meus pensamentos, mais alto que os vossos pensamentos. Então, quando ele diz numa chamada bem gloriosa, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, ele está querendo dizer, desperta. Desperta porque aqui é diferente daqui de baixo. Aqui em cima é completamente diferente de vocês. Vocês estão apavorados com o coronavírus, ninguém de vocês quer morrer, porque até mesmo muitos pela pequena força, pela pequena fé, nem sabem para onde vão. Mas aquele que está atrelado a um conhecimento que, independente da tribulação, da blasfêmia, da angústia, e ele abraça as razões em Cristo Jesus pela fé, ele tem uma condição de conhecimento muito superior aos que estão lá embaixo. Ainda que morto, diz a palavra de Deus, o homem que crê em Deus viverá.
Então nós observamos o seguinte, que para Deus a questão da ressurreição, em tirar uma alma e colocar em outro corpo, é o que basta para ele fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, com um corpo glorioso, em que não estará mais sujeito a uma vida corruptível como a que nós temos hoje no presente século. Então, quando o Senhor nos traz uma palavra como essa, Ele está dizendo o seguinte, o quadro de toda essa dificuldade, ele encontra-se dentro de uma igreja. A igreja de Esmirna está repleta de tribulação, de pobreza espiritual, de blasfêmia, de angústia. E Deus diz, qual é o conselho, Senhor? Qual é o conselho? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele nos mostra de forma muito gloriosa que a vida espiritual é uma arena espiritual, ou seja, é uma luta. Nós lutamos contra as tribulações, contra as angústias, contra as insatisfações, as desonras. Então muitas coisas acontecem na nossa vida, dentro da igreja ou fora da igreja, dentro desse corpo aqui, ou no corpo que vocês estão na sua casa, ou dentro de qualquer lugar. Quer dizer, você carrega todas as situações, algumas desonras, algumas insatisfações, algumas tribulações, algumas coisas que não estão com o seu devido controle. E é isso que o homem deve observar na palavra de Deus. Por quê? Porque a situação é uma situação em que ela tem níveis muito extremos, muito elevados, e eu não tenho como controlar, e nem você tem como controlar. Mas o que eu tenho lá na frente, sabe, considerando a palavra de Deus, me faz ter muito ânimo para vencer a tribulação. Me faz ter muito ânimo para vencer a angústia. Me faz muito ânimo para vencer o quê? A desonra que às vezes eu passo. As blasfêmias, e muitas coisas que são desvalorizadas através de uma permissão de Deus. Então nós observamos o seguinte, todas as nossas lutas e batalhas, Deus não nos dá uma arena perfeita para que nós possamos lutar. Ele nos dá as situações mais adversas. Eu vou dar para você uma oportunidade de lutar na tribulação. Estou te dando uma oportunidade para você lutar no meio da angústia, no meio da desonra, no meio da blasfêmia e até mesmo no meio da pobreza espiritual. Estou te dando uma situação. Mas aí alguém vai dizer, mas isso dificulta muito a minha sobrevivência, dificulta muito a minha vitória. Não. Mas por que eu passo por isso? Quando nós entendemos da parte de Deus a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos compreender com a total confiança e a devida aceitação por que eu passo isso. Eu passo isso por quê, irmãos? Porque eu olho e vejo que em inúmeras situações a igreja, ainda que esteja caminhando, que esteja satisfazendo a vida dentro dos escritos sagrados de Deus, ela precisa pautar uma velocidade maior para poder digerir o que vem a ser a pessoa de Jesus Cristo. Os grandes apóstolos sempre traziam uma grande lembrança. O próprio apóstolo Paulo traz uma grande lembrança em que eu tenho certeza que, diante de todo o tempo da sua vida, ele ruminou com os seus ouvidos, ouvindo aquela palavra, Saulo, Saulo, por que lhe persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Então eu creio que desde os dias em que Paulo ouviu essa palavra, ele ficou digerindo aquela sonoridade, aquela voz nos seus ouvidos. E quando ele então faz um trabalho pertinente à obra de Deus e que ele se depara com os escritos sagrados de Deus, ele entende, essa pessoa é muito maior do que todos vocês possam imaginar ou pensar. Por quê? Eu ouvi a voz dessa pessoa. Eu vi quando ele me soprou a voz e aquelas luzes que vieram dele e me jogou no chão. Aquilo era algo inconcebível, ele é, na verdade, uma sublimidade de pessoa. Nenhum de nós, ou todas as nações do mundo, não pode resistir à voz daquela pessoa. Então, quando Deus nos dá um conselho como esse, na palavra eminente desta noite, Ele está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por quê? Porque existe, independente das questões, das razões do amor, porque a Bíblia diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e sem o amor nada seria, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu oferecesse todos os meus bens, eu nada seria. Mas o amor tem uma flexibilidade. O amor pode estar nos índices elevados a um ápice extremamente gigante. Mas o amor pode estar mediano, mas ainda assim ele não deixa de ser o amor. Agora, a fidelidade não. A fidelidade, ela traz um impacto, seja ele positivo ou a infidelidade, ela traz um impacto muito negativo nas nossas vidas. Por quê? Porque pela infidelidade, muitas questões bíblicas, elas foram tomar uma proporção gigantesca em que eu vejo que Deus, na verdade, não tem a devida tolerância.
Por quê? Porque ela entrou num quadro de infidelidade. Ele está dizendo, ser fiel até a morte, ou seja, não entra no quadro da infidelidade. Por quê? Porque grande é o risco. Mas eu estou em meio à tribulação, eu estou em meio à angústia, eu estou em meio às... Não entra nesse quadro. Porque nós observamos o seguinte, que a infidelidade de Adão e Eva, que foi naturalmente a primeira das infidelidades, o que aconteceu? Não houve derramamento de sangue, não houve ferimentos, eles não ficaram hospitalizados, não houve um quadro assim abrupto de traumatismo craniano, não houve nada disso. Mas houve o quê? A infidelidade por parte de Adão e Eva de traírem o concerto que tinham feito com Deus. Então, o que aconteceu? Bastou essa infidelidade para que nós hoje tenhamos em nosso meio as questões da queda e também das consequências do pecado entre nós. Qual foram as razões? Houve derramamento de sangue? Não, não houve. Mas houve a infidelidade. O que Deus está mostrando nessa palavra é que você precisa estar alerta para as suas orientações bíblicas, doutrinárias. Porque às vezes a pessoa acha que faz e desfaz e que não vai ter a devida consequência. Deus está nos chamando a atenção que o conhecimento da palavra ele vai gerar em nossas vidas uma situação extraordinariamente gigantesca e gloriosa. Por quê? Porque a infidelidade ela pode trazer uma consequência gravíssima para a tua vida e para a minha vida. Mas aí alguém vai dizer, mas ele pregou, não sei quantas mil pregações, fez tudo. Deus vai dizer, e aí? Ele encerrou tudo na infidelidade. A pastor, é dura essa palavra? É dura, mas é o que está escrito. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ele está dizendo, em todo o teu ciclo de vida, você, igreja, tem que ser fiel e você, pastor, também. Você tem que ser fiel. Você observa o que aconteceu quando Deus fez atender o pedido de Israel e trouxe a situação de que Israel iria ter o primeiro rei, e o primeiro rei foi o rei Saul. O que ocasionou, na verdade, a destituição de Saul diante do povo de Israel? Ele não foi fiel. Nós sabemos que Samuel vai e traz uma profecia da parte de Deus e diz, Saul, toma essa providência, faz isso, destrói tudo e me volta com a resposta. A resposta que ele deveria trazer era simplesmente ter cumprido tudo aquilo que Samuel disse para ele. Mas ele não voltou com essa resposta. E a partir dali, eu vi que a infidelidade de Saul lhe causou a perda do cargo de rei de Israel. Então nós observamos o quê? Que não há uma tolerância de justificativas que possam às vezes minimizar tal assunto. A infidelidade, irmãos, é algo que deve ser rompido da nossa vida. E nós dentro da casa de Deus devemos avaliar quais são as nossas infidelidades. Porque tem coisas básicas dentro da Escritura Sagrada que você tem que cumprir e eu tenho que cumprir. Então nós aprendemos, dentro da própria obra de Deus, as coisas que são básicas. Se alguém perguntar para você as coisas básicas da igreja, você vai saber. Olha, eu creio que as coisas básicas são essas e essas. Eu não preciso nem dizer. Mas agora, se você olhar as coisas básicas que eu estou falando, eu tenho certeza que muitos estão dentro de um quadro de infidelidade com as coisas básicas. Não são fiéis. E por que não são fiéis? Deveriam ser, porque são coisas básicas. Olha, a Bíblia diz que nós haveremos de julgar o mundo e os anjos. Se você com as coisas básicas, ou nós não procedemos de forma fiel, nós não estamos agradando a Deus. Ele está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que ele está dizendo? Se enquadra dentro da posição daquilo que a minha palavra soberana tem trazido para você. Por quê? Porque está bem explícito na palavra que nós devemos ser fiéis. E os infiéis, eles não têm parte com Deus. Por quê? Porque ele não demonstra a devida inclinação que deveríamos demonstrar no conhecimento de Deus. Deus não está dizendo para você ser perfeito, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, busca meu conhecimento mais e mais. Busca meu entendimento, busca a minha ciência. E você está com uma vida que você compatibiliza com outras coisas dentro de uma temperatura agradável a você ou eu agradável a mim. Mas Deus está dizendo, esquece a temperatura conveniente e a atmosfera conveniente. Me busca nas tribulações, me busca nas blasfêmias, me busca nas perseguições, me busca nas adversidades que até então não te dão nenhum prazer. Mas você tem que ter o meu conhecimento, porque a hora que você conhecer a devida sublimidade que é em Cristo Jesus, você fala, opa, eu não tenho nunca como pagar o que essa pessoa fez para mim. Eu não tenho nunca como, na verdade, passar para o outro lado se essa pessoa não for comigo e por mim. Eu não tenho nunca.
Então Deus está querendo mostrar para você, está querendo mostrar para a igreja, e quando Ele está dizendo ser fiel até a morte, Ele está dizendo o seguinte: eu não estou pedindo nada demais. Eu estou pedindo para você o seguinte: eu te capacito a passar pelas tribulações dentro da igreja, dentro das blasfêmias, dentro das perseguições, dentro da sua insatisfação que você estiver em qualquer que seja o momento dentro da sua casa. E por quê? Porque esse momento é um momento em que as razões bíblicas nos dizem o seguinte: olha, o problema não é só a pestilência. O problema são as insatisfações que são geradas diante da pestilência. A economia, em que vocês tanto falam, ela já está sendo minimizada para aspectos em que está sendo fragilizada. Os empregos, que até então eram 17, 18, 17 milhões, eles subiram, os desempregos, eles subiram num número alarmante. Se você falar do desemprego há quase 2 meses atrás, agora houve, quer dizer, uma situação inóspita à nossa capacidade humana. Por quê? Porque o desemprego aumentou de uma forma alarmante em 2 meses. As pessoas perderam seus negócios, estão perdendo. Muitas pessoas estão fazendo acordo baseado naquilo que o próprio governo está apresentando de possibilidade para que as pessoas não sejam demitidas. Estão vendo outras ajudas da parte do governo, algum auxílio para que as pessoas não entrem num colapso total psicológico, social e governamental. Então, o que acontece? Nós vemos o quê? O problema foi só a questão da pestilência, mas ela trouxe outras consequências. Nós, quando estamos diante de Deus, nós devemos observar que quando o próprio Deus fala-nos ser fiel até a morte, Ele está fazendo alusão a uma necessidade. Nós vemos, por exemplo, que 2 quadros nos chamam muita atenção. Nós olhamos para um quadro em que o próprio Judas, ele foi infiel com Jesus. Mas são 2 situações muito interessantes, a de Judas e de Pedro. Uma situação em que Judas entrou na infidelidade, a Bíblia diz que ele traiu a Jesus, então ele foi infiel. Mas dentro de um consenso em que nós olhamos o quadro no seu fechamento, observamos aqui que ele, chamado Judas, traiu a Jesus, chorou, não encontrou lugar de arrependimento. E qual foi a providência que Judas fez com a sua própria vida? Ele pegou, e a Bíblia diz que ele atirou as 30 moedas para dentro do santuário e foi se enforcar. Nós olhamos para Pedro e vemos que Pedro também traiu a Jesus, porque ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então ele negou a Jesus. Todavia, nós observamos que a Bíblia diz que Pedro tomou uma outra posição. Ele se arrependeu. Por quê? Porque ele não se lançou a um quadro de suicídio. O suicida, a Bíblia diz que o suicida não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque o suicida é uma pessoa que não entra em arrependimento. Ele quer que seja feita a vontade dele, por isso que ele não volta atrás. Porque se o suicida se arrependesse, o fim dele não seria ele se matar. Mas ele não tem arrependimento. E a Bíblia diz que é necessário que os homens se arrependam e se convertam. Olha, se a pessoa nem se arrependeu, é óbvio que ela nunca vai se converter, porque ela já está dentro de uma convicção de que não quer se arrepender, ela se lança ao suicídio. Nós olhamos para Pedro e vemos que ele observa esse assunto e não se lança da mesma forma em que Judas entrou. Então, a infidelidade, ela traz uma situação muito profunda de dificuldade para a tua vida e para a minha vida. Vamos observar o seguinte, que quando nós estamos diante de uma obra em que precisamos crescer na palavra de Deus, Ele está nos trazendo uma mensagem nesta noite: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ele está querendo dizer o seguinte: não importa a situação que você está, você tem que ser fiel. Por quê? Porque há em mim, Cristo Jesus, uma sublimidade, uma grandeza, uma força tão gloriosa, uma onipotência, uma onipresença, que você vai caminhar confiado na minha sublimidade que está dentro da sua vida. Então, quando Deus diz para você ser fiel até a morte, Ele está te remetendo a 1 Coríntios, vamos ler esse verso para nos ajudar. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9. Abra comigo, vai ser interessante para você e para mim. Em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala no verso 24 inicialmente, 9, 24, olha o que ele diz na palavra dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Aí aqui no 26 ele diz assim, 26, primeiro de 24 para 26. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar.
Ele está dizendo aqui, assim corro também eu, não sem meta. Então nós observamos o seguinte, Paulo tem uma situação de compromisso e responsabilidade com a sua vida espiritual. Ele não admite a possibilidade de infidelidade. Ele tem uma meta de chegar até o fim, de chegar até o processo conclusivo da salvação dele. No verso 27 ele está dizendo assim, não esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então você observa o seguinte, a infidelidade trazida da parte de Deus, ela pode levar o homem a ser desqualificado. Mas, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos, e apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque a infidelidade é uma coisa aí que é uma obra que não é admitida por Deus. Nós, dentro da casa do Senhor, nós devemos olhar que todas essas situações em que ocorreram no nosso meio, como exemplos da igreja, nós temos o exemplo de Judas, temos o exemplo de Pedro, da infidelidade, temos o exemplo de Ananias e Safira, tivemos o primeiro exemplo que eu falei de Adão e Eva. Tudo é exemplo de infidelidade, ou seja, a infidelidade, ela praticamente, diante dos olhos de Deus, ela abre a uma situação em que, separamos e acabou. Então, quando o homem caiu em pecado, o que acontece? Deus não foi discutir a possibilidade de entrar numa reversão. Ele disse, acabou. Por quê? Acabou, pode tirar a graça. Acabou, pode tirar a graça. Quando Satanás entrou lá em rebelião com Deus, o que aconteceu? Expulsei ele. Não teve, porque ele entrou num processo de infidelidade. O que Deus quer mostrar para você é que você não entre num processo de preguiça, de relaxamento, de conveniência da sua justiça própria. Ele está dizendo o seguinte, não importa o que está acontecendo, você tem que ser fiel até a morte. Você tem que produzir, você tem que trazer as razões que você tem a sublimidade de Deus. Então, nessa palavra aqui, eu vejo que o apóstolo Paulo coloca uma situação muito extraordinária. No capítulo, acabei de falar agora, né? Capítulo 9, 24 que eu li, né? Agora vamos ler aqui o 27, novamente. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está preocupado com o quê? Em não ser desqualificado. E Jesus está querendo dizer o quê? As situações que são pertinentes a uma total condução a você ficar em esfriamento, em descontentamento, em ficar uma pessoa que manifesta possibilidades de infidelidade, eu quero dizer para você, não traz razões, os teus comentários, os teus pensamentos de maneira alguma. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra que nós precisamos entender que nós não temos como restituir aquilo que Deus nos dá. No livro dos Salmos, vamos rapidamente, irmãos, pega o livro dos Salmos, capítulo 25, verso 3. Salmos 25, verso 3, amém? Vamos ver rapidamente aqui. Salmos 25, verso 3, estou correndo um pouquinho, cada transmissão aqui que vai acabando meu tempo, eu tenho que correr. 25, irmãos, diz assim no verso 3, observa que coisa linda. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente, ou seja, os que sem causa procedem infielmente. Então, observe você o quanto é reprovável essa questão da infidelidade. No capítulo 11 do Provérbios, tem uma palavra também extremamente gloriosa, que vai nutrir a nossa alma como tudo baseado na palavra. Provérbios capítulo 11, verso 6. Observa essa sequência, irmãos, de preciosidades que tem na palavra. No verso 6 diz assim, a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Então, o que vem a ser uma pessoa pérfida? É uma pessoa que, na verdade, quebra as alianças da fé. Ela é desleal, ela é uma pessoa infiel. A palavra pérfido está lançado a uma quebra de fé. Ou seja, eu deixei de acreditar em Deus, abandonei a Deus, e essa é uma situação que traz muitas consequências. No verso 7, olha o que diz essa gloriosa palavra. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade desvanece, ou seja, acabou a expectação da iniquidade. Mas o que eu achei mais lindo nessa conclusão da palavra é o que ele diz assim, o justo, verso 8, o justo é libertado da angústia e o perverso recebe... Não, o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Então, você veja bem, Deus traz a conclusão de que o próprio perverso, ele absorve as questões da angústia.
Ou seja, então a infidelidade, irmão, é algo que deve ser altamente repudiado nas nossas vidas. E nós lembramos e trazemos as razões da palavra de Deus, que ele está dizendo: não quero que você seja perfeito, ainda que tenha que ser perfeito, né, equilibrado. Então eu quero que você entenda o seguinte: traz o conhecimento da minha palavra para a tua vida, traz o conhecimento da minha obra, traz o entendimento que eu tenho uma sublimidade elevadíssima. E aqui, para terminar, eu preciso de mais um tempinho só. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem em Filipenses, que essa palavra ela é uma palavra extraordinariamente gloriosa. Abre comigo no livro de Filipenses, por favor, em nome de Jesus, capítulo 3, o verso 8 e 9, nós vamos terminar essa palavra, eu creio, em nome de Jesus. Capítulo 8 e 9, olha o que diz Paulo a respeito da sublimidade de Jesus Cristo. Ele diz assim no Filipenses 2, 3, 8: sim, deveras, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Deus quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: há uma sublimidade, uma divina perfeição, uma glória tão grande nele, que pouco me importa se eu estou passando tribulação, angústia e aflição. Que Deus nos dê graça nesta noite para compreender a sublimidade que está em Jesus Cristo, a segurança que é Jesus Cristo, independente se você está vivo, independente se você está doente, independente se está em tribulação, até mesmo morto. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morto, viverá. Então você não precisa estar de uma forma que esteja repudiando o teu momento. A Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta, que tu possa entender essa mensagem desta noite gloriosamente, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É o que Deus traz nesta noite para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.